Olá, amigos do canal, boa noite. Aqui Roberto Miranda, mais uma vez com vocês. No vídeo da semana passada, a pergunta que chegou ao canal era: por que às vezes o mal parece vencer? Nessa semana, a pergunta do canal é se o homem conseguirá chegar à eternidade, né? Se o homem chegará a ser eterno, né? Bom, na verdade o homem já é eterno, né? Ele não sabe ainda exatamente como se processa essa eternidade, né? Mas o espírito, uma vez criado, nunca mais será dissolvido, né? Ele apenas vai evoluindo, né? Então o espírito é criado simples e ignorante e ao passar dos séculos, dos milênios, ele vai incorporando sabedoria, né? Vai crescendo nos aspectos do amor e da sabedoria que representam simbolicamente as duas asas do anjo, né? Uma asa é o amor, outra asa é a sabedoria. Então ele precisa da razão e do amor para poder ter um voo equilibrado, né? Essa é a simbologia do anjo. E o ser humano, nessa caminhada, né, para ser anjo algum dia, ele vai crescendo aos poucos, né? E vai fazendo essa evolução através dessas sucessão de vidas, né? No começo, né? No começo do seu aprendizado, né? Porque ele precisa dessa dualidade, né? Da matéria, das trevas, da luz, do claro, do escuro, do bom, do mal, né? Ele precisa vivenciar isso para poder diferenciar, né? É uma ideia muito abstrata, aí ele ainda não absorve, né? O ser humano ainda não absorve. Então a gente está sujeito a esse mergulho na carne de vez em quando, né? E depois, ao morrer, né? Aliás, é uma palavra meio proibida, né? Na civilização ocidental, principalmente, né? O oriental já lida muito melhor com isso, né? Tem até países que fazem festa, né? Quando o cara morre, né? Acho que no Japão é assim, se eu não me engano, né? Em alguns países da África, né? Mas aqui na cultura ocidental é um palavrão, né? Mas na verdade faz parte da vida, né? É um dos lados, né? O ser humano progride fisicamente, né? Pelo seu renascimento e depois ele morre e renasce na espiritualidade, né? E aí ele vai revisar a sua vida, revisar os seus planos de vida, o que é que ele cumpriu daquilo lá que ele tinha planejado, né? Quais são os aspectos que ficaram para trás, o que é que ele precisa melhorar, quais são os pontos que precisam ser reforçados, né? Aquilo que ele já conquistou, o que é que pode ser ainda melhor, né? O homem está sempre sujeito à perfeição, né? Nós estamos muito longe, né? Então aquele que se acredita muito bom, muito perfeito, né? Está muito, muito longe ainda da perfeição, né? Senão não estaria aqui, né? Não estaria aqui. E então a gente tem essa dificuldade, né, no Ocidente para poder encarar esses processos até pela incerteza, né, e pelo ensinamento proposital, né, tirando o ser humano da eternidade, né, e jogando ele na vida única. Fez, não fez, não fez, e agora você está por conta de Deus, né? Ou do diabo, né? Se você for para o inferno, né? Então é uma maneira muito simplista de ver a vida, né? E muito distante da grandiosidade do plano divino, né? Tem umas historinhas que não faz mais sentido, né? Que o ser humano vai ter que abandonar, né? O cara morreu, fica dormindo, esperando a volta de Jesus, né? Com todo respeito aqui, sem querer desrespeitar a religião de ninguém, né? É uma historinha, né? Então o cara morreu lá nas cavernas, né? No tempo das cavernas as pessoas também morriam, né? Não é só agora, né? E aí o cara está esperando a volta de Jesus há quanto? 15 mil anos, 20 mil anos, né? E é um Jesus que ele nunca viu, porque ele só vivia nas cavernas lá, Jesus não tinha vindo ainda, né? Jesus veio há 2000 anos, né? E aí vai fazer o quê? Acordar esse cara e perguntar se ele aceita Jesus, né? Então não faz muito sentido essa historinha racionalmente, né? Cada um tem sua fé e acredita no que quer, né? Para isso que Deus nos fez livre, né? Mas algum dia a gente vai ter que encarar a racionalidade também no campo religioso, né? Que foi ocultado do ser humano justamente para que ele ficasse sempre à mercê, né, de um intermediário, né? Na religião tem isso, né? Você fica sempre à mercê de um intercessor. Deus não pode cuidar de você, né? Tem que ter sempre um intermediário, né? Bom, mas isso é outro assunto, né? Mas essa pergunta
tá mais ligada à vida eterna na vida física, né? O que realmente não faz sentido também, né? Porque a matéria, a matéria é energia concentrada, a energia é expansiva, ela está sempre querendo sair da matéria, né? Então a matéria é instável, né? A gente não percebe, mas tudo tem uma fuga vibratória, uma fuga energética, né? É como chamam os engenheiros, fadiga de material, né? Fadiga de material é perda energética, né? Que diminui a coesão das moléculas e a matéria vai envelhecendo, né? Ficando sem aquela solidez que a gente tinha no começo, né? Quando ela foi formada, né? Então, a matéria não comporta a vida eterna, né? Ela está sempre em transformação. E aí, qual seria a alternativa para isso, né? Fisicamente, né? Você tem uma mente mantida por uma máquina e aí você ficaria um escravo, um cérebro escravo da máquina. Não me parece isso uma coisa boa, né? Me parece mais uma armadilha, uma prisão do que uma coisa boa, né? Você viver eternamente prisioneiro de uma máquina, né? Para transmitir as suas ideias, né? E aí o gosto da vida física é justamente você partilhar da sua vida, né, com os amigos, ter bons momentos, ter uma boa comida, dar um banho de mar, né, fazer um passeio, né? E aí você fica preso numa máquina, né? Não tem muita graça isso aí, né? Só para ficar eterno, né? Eterno na matéria, né? E outra alternativa que teria seria o quê? Você ter sempre um corpo jovem, né? Você renasceria num corpo jovem, quer dizer, sem morrer, né? Trocaria de corpo, né? Mas e o corpo e a alma que estava naquele corpo jovem, né? Você vai fazer o que com ela, né? O ser humano tá ligado intrinsecamente numa alma, no espírito, né? E é isso que vivifica o corpo, né? Quando o espírito deixa o corpo morre, né? O corpo não faz sentido um corpo sem alma, né? Então aquela alma já ocupa um corpo e ele está intimamente ligado àquele espírito, né? E é destinado só àquele espírito, né? Existe um emaranhamento quântico, né? Entre os átomos da matéria e os átomos espirituais, né? E aquilo está emaranhado de uma forma que só desassocia, né? Só perde emaranhamento com a morte, né? E aí o corpo vai ser novamente vai voltar para a matéria, né? Voltar para o barro, né? De onde ele veio, né? Como dizia Jesus. E o espírito continua na espiritualidade, né? Porque na verdade o espírito está sempre na espiritualidade, né? Ele nunca vem para a dimensão física, né? Ele está ligado ao corpo físico por um corpo chamado duplo etérico que faz a função de mediador, né? Entre as altas frequências do espírito e as baixas frequências do corpo físico, né? E ao contrário, né? Quando você tem vai repassar essa vivência física para a espiritualidade, você passa através do duplo etérico, que aumenta as vibrações da sua mente e joga na mente, na consciência mental do espírito, né? Então, é um corpo como se fosse um transformador de dupla entrada, né? Ele faz o abaixamento vibratório do espírito para a matéria e da matéria para o espírito, né? Porque são dimensões diferentes, né? Dimensão física é uma, dimensão espiritual é outra, né? Então, quer dizer, essa medo, né, que o ser humano tem, principalmente ocidental, de perder os seus entes queridos e nunca mais vê-los, né? Mas, na verdade, o amor nunca se perde, né? E a gente vai reencontrar esses entes queridos, né? A qualquer hora aí, né? Companheiros de longa jornada, de muitas vidas, às vezes, né? Então, que são a nossa verdadeira família, né? Jesus, ele foi procurado, ele estava dando um sermão e foi procurado pela mãe e pelos irmãos, né? E foram avisá-lo, né? A sua mãe e seus irmãos estão aí, né? E ele questiona ao público, né? Fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, né? E apontando para os discípulos, fala, né? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, né? Então, indicando claramente que a família real é a família espiritual, né? Assim como muitas outras coisas que Jesus disse e que são dadas outras interpretações, né? Para manter o ser humano na ignorância, né?
até mesmo nessa parte das vidas sucessivas, né, quando ele explica para Nicodemos que é preciso nascer de novo para conhecer os reinos dos céus, né? E aí ele disse isso, né? Jesus disse isso. Aí vem um monte de explicações, mas que não foi o que Jesus disse, né? Jesus disse que precisa nascer de novo, né? E aí tem o outro episódio no Monte de Tabor, depois da transfiguração, onde Moisés e Elias se apresentam, né? Junto com ele, tão fisicamente apresentados, que os dois discípulos que estavam com ele, os dois apóstolos, queriam fazer tendas, né, para eles dormirem, né? Fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, né? E aí, por essa ocasião, os discípulos, os apóstolos perguntam para ele, né? Mas não falaram que antes de você vir, né? Antes do Senhor vir, né? Não precisava vir primeiro Elias, né? Que iria restabelecer todas as coisas, né? E aprumar o caminho, né? Limpar o caminho, né? Aí Jesus fala, não, mas Elias já veio e não o reconheceram, né? Fizeram dele o que queriam, né? E aí os apóstolos perceberam que ele estava falando de João Batista, né? Então, se João Batista era o Elias, só pode ser o Elias renascido, né? Porque João Batista, que todo mundo conhecia a sua infância, né? Se não me engano, era até primo de Jesus, tinha algumas famílias tinham alguma identidade, então todo mundo sabia de onde estava vindo João Batista, então não poderia ser a ressurreição de Elias, né? Mas sim o renascimento de Elias no corpo de João Batista, né? Então as coisas são muito claras, mas aí as pessoas inventam um monte de coisa para ficar... Não dá essas explicações, né, que são muito mais racionais, logicamente, ao meu ver, né? Cada um tem sua maneira de acreditar, né? Mas provavelmente agora que a gente está no tempo das revelações, né, e principalmente no próximo ciclo evolutivo que a gente vai entrar, com a transição planetária, esses assuntos que foram ocultados ou foram dadas interpretações diversas, né? Jesus fala assim, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, né? Então tudo aquilo que está no Evangelho, que não realmente faz parte das leis divinas, será arrancado do Evangelho, né? Então a gente, nesse próximo ciclo evolutivo, a gente vai ter condições de ter uma visão mais racional sobre a nossa religiosidade, né? E aí acaba essa loucura, né, do homem querer ser eterno na matéria, né? Ele já é eterno em espírito, né? E Deus fez assim porque achou que fosse assim a melhor coisa, né? Então, se fosse melhor de outra maneira, ele faria de outra maneira, né? Então, não vai um ser humano, por melhor que seja, por mais privilegiado que tenha a sua inteligência, vai conseguir mudar as leis divinas, né? Ok? Então, amigos queridos, uma semana abençoada para todos, né? Nos vemos nas próximas semanas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, faça a sua inscrição no canal, né? Se você recebeu através do WhatsApp, clique no símbolo do YouTube, venha para o YouTube para se inscrever, ou clique só na descrição do vídeo, né? No link que você já vai direto para o YouTube. Ok? Um abraço, um beijo no coração.